Oi, é o professor Leandro. Estamos aqui na aula 31. Que beleza, não é? Hoje eu quero mostrar para vocês dois assuntos. É claro que um vai interligar ao outro, então vou mostrar para vocês um site aqui que mostra alguns valores, se você tem dúvida em fazer contas, e vou mostrar também para vocês algo muito interessante que aconteceu esse fim de semana. Um ex-aluno meu veio conversar comigo sobre esse trabalho que eu estou fazendo, que eu já fazia, e ele veio mostrar um pouco do resultado dele. E aí eu dei mais algumas dicas e eu achei muito interessante e gostaria de dividir com vocês, tá certo? Vamos lá? Então, gente, este é o site que eu gostaria de mostrar para vocês, tá legal? Então, é um site que eu pesquisei aqui, que eu já trabalho com ele quando eu estou com preguiça de fazer algumas contas, né? Então, é bem mais rápido. Então, é o Valor Invest Calculadoras, tá? Então, você vai lá no Google, escreve lá, calculadora de investimentos. Ou você entra direto por aqui, já dá certo, ó. Ó que legal, ó. Então, imagina só que eu faço aqui um fundo de reserva para mim de R$ 3.000. Então, eu venho lá e coloco R$ 3.000. Tá? Não vou colocar nada aqui por mês. Quero só colocar esse dinheiro e ver o quanto vai render aí no mês ou no ano, né? Para eu fazer as minhas contas, para eu poder estar ano a ano estando mudando aí a questão dos meus investimentos, tá? Então a ideia aqui é você colocar os 3.000. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, eu quero ver o quanto vai render em um ano, tá? Coloca aqui um ano, beleza? Vou mudar aqui, ó, a taxa Selic, né? Tá 12,75, marquei aqui. O CDI tá beleza, né? Sempre um décimo a menos. Eu tenho um IPCA hoje aqui pelo Tesouro Direto de 5,01, tá? A taxa TR tá certa, tá? Eu tenho um Tesouro aqui direto que eu também vi hoje, tava 11,08. Então tinha um aí nesse valor, tá? O juro aqui de IPCA também é 5,5, que eu já tinha visto. Vou fazer aqui um CDI, um CDB que eu tenho, que hoje ele está me rendendo 110%, né, do CDI. Então eu tenho um CDB e eu vi lá uma LCI que ela está a 88% do CDI, né? Ah, mas esse aqui rende mais? Depende, que a gente já falou sobre isso. Esse de cima tem imposto de renda, esse de baixo não tem imposto de renda. Tesouro Direto tem imposto de renda também. Então, tudo isso a gente já conversou, né? E agora vocês vão olhar aqui embaixo de mim, olha só. Tem os valores aqui, ó, que bacana, ó. Tá vendo aqui? Então, embaixo de mim aqui, ó, o CDB tá o valor aqui, o LCI, tá vendo? Ó, Tesouro Selic, um fundo de investimento, tesouro pré-fixado, IPCA+, né, do Tesouro Direto, a poupança quanto renderia, tá vendo só? Então eu vou fazer aqui embaixo, ele tem uma tabela também, ó, que ele monta já, ó. Tá vendo? Olha só a tabela aqui embaixo da minha pessoa aqui, ó, tá? Então você observa aí a tabela, ó, tem o valor acumulado, tem o ganho líquido, então a gente vai observar a parte de baixo aqui em negrito, ó. Então, o que está rendendo mais naquela situação que eu coloquei seria o CDB, né? Então, o CDB ele renderia durante um ano aqueles 3.000 guardados, R$ 344,40. Então, você faz esse aqui. Então, a cada ano, você tem mais R$ 344 para investir mais para frente, não é? Então, você já coloca em outra meta, porque a reserva você já tem, tá vendo? Ah, mas às vezes tem algum LCI que paga mais, então você coloca lá o valor e vai vendo aqui, ó, em cada um deles, para você ter uma noção em qual você vai investir. Então isso é que é legal, né? Então esse ano eu achei bacana deixar lá no CDB porque tá pagando melhor. O ano que vem, lançou uma LCI aí, uma LCA. Não, o Tesouro Selic tá melhor, ou IPCA+. Então vai de acordo com o que você pensar. Mas pensa comigo aqui, olha só, gente, pensa comigo aqui, né? Questão da poupança, você viu lá o quanto rendia? Muito pouco, né? Então fechou aqui, tá? Então é isso, gente. Este é o site da calculadora que engloba aqui várias coisas bacanas, né? Vários investimentos aqui, ó. Então, é o Selic, envolve lá o CDB, LCI, LCA, tá certo? Tesouro Direto. Então, envolve todos eles. E isso é muito bacana, né? Tá bom? Quero mostrar para vocês agora uma outra situação que a gente trabalhou com isso aqui também, tá? Vamos lá? Então, gente, a outra situação é essa aqui, ó. A de um ex-aluno meu que veio me procurar, tá? Conversamos aí.
E aí ele veio mostrar para mim: "Professor, olha só, tá dando muito certo o que você me passou, né, estou trabalhando aqui com a organização financeira mensal, aquela planilha que o senhor me passou do Excel, e eu trouxe para o senhor dar uma olhadinha aí para a gente conversar um pouco mais". Olha que bacana aqui, né, quando eu expliquei para ele e até passei já aqui, em outras aulas, tá. Então você tem aqui uma tabela de organização, tá certo? Então você tem aqui a data, que são os 31 dias, né, do mês. Você tem aqui o quanto você ganha, a descrição aqui dos ganhos, tá? As despesas, a descrição da despesa e o saldo que você vai tendo até o final, né? Então ele me mostrou aqui o seguinte, ó, hoje ele está com 20 anos, né? Então quando eu dei aula para ele, ele tinha lá 17, 16 anos, e aí ele foi, conseguiu um emprego, tudo legal, e hoje ele está lá com 20 anos de idade, e ele falou para mim assim: "Ó, professor, já estou marcando aqui, olha que bacana, né?". Então, ele está ganhando aqui, ó, no dia 5 ele recebeu o salário dele de R$ 2.500, tá? E aí, no dia 7 ele acabou comprando uma pizza que é no dinheiro, né, no débito lá, ele teve que fazer um Pix, então ele marcou aqui R$ 40 de pizza. Tá vendo que aqui já vem marcando, ó, o valor do dinheiro, tirando 40, né? Aí depois ele vem aqui embaixo, no dia 10 que venceu as contas dele. Esses aqui são os valores fixos que a gente já tem que pagar, né? Sem choro e sem vela, tá? Então foi R$ 500, juntando IPTU, a internet, água de luz, a conta de luz e a conta de água, tá certo? Então ele tá aqui, ó, os R$ 500. E aí mais para baixo ele já investe, olha lá que legal, né? Ele já investe aqui num fundo imobiliário que eu passei para ele. Então esse mês aqui no dia 18 ele ganhou R$ 56 de dividendos. Fez uma renda extra, ele falou para mim que foi fazer um carreto lá, uma mudança, né, junto com o tio dele, e ficou o dia todo lá trabalhando um sabadão, ainda teve que ir no domingo, e aí ele ganhou R$ 150. Isso é muito importante, gente, renda extra, né? Não estou falando todo fim de semana, mas tem que fazer para você poder juntar um dinheirinho a mais aí e investir, ó. Então colocou aqui renda extra e aqui vai fazendo os cálculos, ó, que legal, ó. E aí no final aqui, vamos descendo mais, tá vendo? Então, teve também aqui no dia 15 o MXRF, que também é um outro fundo de investimento, que ele ganhou R$ 230. O Vigia 11 também, então ele investe só nesses três aqui, ó, de fundos imobiliários. Então, essa foi a ideia dele, ele está mais seguro com isso. Então, eu falei para ele: vai fundo, meu amigo, vai fundo, que é assim que começa. É isso aí. Aí no final aqui mostrou, né, o total do rendimento, tá certo? As despesas dele e aqui fez a somatória, sobrou, né, digamos assim, R$ 346. Então isso é o que sobrou no mês. Por quê? Porque tem um valor aqui que é muito bacana de entender, ó, 2.150 a fatura do cartão. Então é aquilo que eu já passo aqui nas aulas, gente. Tudo que você for comprar, compra no cartão de crédito. Cartão de crédito à vista, não foi? Chega no final do mês, ou quando vence, igual no caso dele aqui, vence no dia 17. Então no dia 16, 15, 14, ele tira o dinheiro lá da renda fixa que ele tem, né, de um CDB com liquidez diária, ele tira e coloca aqui para poder pagar a fatura. E aquele tempo que o dinheiro ficou lá na renda fixa rendeu um pouquinho. Ah, é mixaria que rende? É, mas rende, né? Isso é que é bacana, tá certo? Tem que render, tem que fazer o dinheiro render, tá certo? E aí aconteceu isso aqui, ó, que a gente falou. Aí, também explicando um pouquinho mais para ele, nós falamos assim: "Ah, mas e aí, como é que você está trabalhando essas metas aqui, os seus investimentos, né?". Então ele falou: "Professor, estou fazendo o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha reserva, tenho aqui algo que eu faço a médio prazo, um investimento, e um investimento para minha aposentadoria, tá?". Então ele faz isso. Isso é muito bacana. Então ele fala assim que a reserva dele, ele colocou 5.000 reais. Então ele levou aí 2 anos para juntar os R$ 5.000. E aí ele juntou os R$ 5.000 lá, tá? E aí ele deixou esse dinheiro na reserva. Junto com o salário dele, lembra que eu expliquei? Vai lá e todo o dinheirinho que vai rendendo, joga para frente depois. E aí, durante o mês, tá certo? Ele guarda um certo valor, igual aqui, ele tá guardando os R$ 346 aqui, ó, embaixo de mim aqui, ó, tá certo? E aí, ele junta durante o ano todo R$ 3.000, que é uma meta que ele tem aqui a médio prazo, que ele fala o seguinte: quando chega no final do ano, ele pega esses R$ 3.000, junto com uma parte do salário dele,
junto com uma parte do 13º e aproveita, né, as festas de final de ano, vai fazer uma viagem, um passeio, alguma coisa assim legal, para aproveitar a vida também. Então ele tem esse a médio prazo aqui. E deixa um pouquinho para colocar aqui na aposentadoria, ó. Então a gente fez algumas contas, né? Então ele fez assim, para iniciar, ele colocava todo o dinheiro dele aqui, 100% aqui. Juntou os 5.000? Legal. Agora vamos pensar que é médio prazo. Então ele ia colocando dinheiro aqui. Juntou os 3.000? Aí ele ia jogando para frente, que é a aposentadoria dele. Olha lá, ó. Tá vendo? Então o que, que ele faz? Atingiu a meta aqui dos 5.000 de reserva? Então é uma reserva se acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, deixa os 5.000 lá rendendo. E tudo que passar de 5.000, joga aqui para frente. Passou dos 3.000, joga aqui para frente, que é a aposentadoria. E aí, atingiu aqui, então ele estava colocando todo mês, né, daquele dinheiro aqui, ó, desse dinheiro aqui de baixo aqui, ó, os 346, né, mais ou menos isso, ele estava sempre colocando R$ 250 aqui. É lógico, né, gente, que multiplicado por 12, que são os 12 meses do ano, dá os R$ 3.000 aqui, ó, que é a meta dele. E tudo o que passa, ele joga aqui para frente. Então, esse mês que ele mostrou, ele colocou aqui R$ 96 aqui para a aposentadoria dele, tá certo? Então, ele colocou aqui. Então, é um fundo de investimento que ele tem para a aposentadoria dele, né? Não vou falar qual que é aqui, porque ele pediu para ter mais descrição aqui, tá legal? E aí, mostrei para ele esse novo aqui, ó, que é aquela tabela, é aquele site que eu mostrei para ele. Falei, ó, olha esse site aqui para a gente fazer umas continhas aqui bacana para você, para te animar mais ainda para você investir, ó. Então, eu mostrei para ele aqui, né? Então, digamos que a reserva dele, ele coloque lá num CDB de 110% do CDI. E a médio prazo, ele faça a mesma coisa. Ele pega lá aqueles R$ 3.000, né, que é durante o ano, e coloca aqui a 110% do CDI. Então, 3.000 aqui, ou 5.000 aqui e 3.000 aqui, e a aposentadoria. Olha lá o que acontece, gente, tá? Então, vai lá. Os R$ 5.000 aqui, que fica durante o ano, a 110% do CDI, a gente foi lá naquele site e fez as contas, né? Deu R$ 574 de rentabilidade. Os 3.000 aqui deu 344,40 de rentabilidade. Então, juntando esse dinheiro com esse aqui, joga lá para frente para a aposentadoria dele, ó. Então, mostrei para ele, ó, 12 parcelas de R$ 95. Da onde é esses R$ 95? Vamos ver. É daqui, ó. Então eu fiz uma média aqui, né? Era 96 esse mês. Eu falei, vamos pegar 95. Então, 12 vezes 95, mais R$ 1.000, ó, isso é importante. Então, ele pegava R$ 1.000 do 13º, também já colocava aqui nesse fundo de investimento dele, tá? Ele ganha 2.500, ele ainda fica com 1.500, né? Coloca mais R$ 1.000 aqui, mais os 574, que é dessa parte lá, ó, dessa parte lá do final lá da reserva, mais 344, que é a médio prazo, né, que rende a mais do que os 3.000 que ele precisava. Então ele colocava tudo aqui, ó, na aposentadoria durante o ano, né? Então nós estamos pensando no ano. Então, no ano, ele já tinha, né, a cada ano, R$ 3.058,40. Então, no ano, ele conseguia guardar esse dinheiro para a aposentadoria dele, ó. Isso já com essa meta da reserva de 5.000 e aquele dinheirinho que ele gosta de gastar no final do ano lá, os 3.000, mais uma parte do pagamento, né? Mais os 1.500 lá do salário dele, do 13º, porque a gente tem que viver também, né? Não é só guardar dinheiro, tá certo? E aí eu fui mais além. Mostrei para ele aquela tabela que a gente já conhece do simulador de juro composto, ó, que bacana. Então eu coloquei lá para ele, ó, digamos que todo ano você consiga colocar esses 3.058,40 centavos. Ele falou para mim, professor, tem mês, tem ano que eu consigo até mais, né? Aí eu falei, essa é a ideia, né? Porque quanto mais dinheiro você colocar aqui, menos tempo você vai trabalhar durante sua vida. Quem sabe com menos tempo aí você já se aposenta, né? Porque a ideia do governo é se aposentar depois dos 60, lembra? Então aqui ele vai conseguir menos. Fiz um cálculo aqui, né? Dividindo por 12, então ele estaria colocando R$ 250 por mês, tá? Baseado nessa parte aqui, ó. Então, fazendo isso, gente, colocando uns juros aí, né, durante o ano de 14%, porque isso aqui não é muito difícil de conseguir. Pode ser que você consiga mais, pode ser que você consiga menos, né? Se você dividir esse valor aqui em alguns outros fundos,
tá certo? Você talvez consiga mais, talvez consiga menos. A gente já conversou sobre isso também em várias aulas, né? Lá na Inco tem valores maiores, tá? Então tem várias possibilidades aí que você consegue até a mais desse valor aqui. Coloquei aqui para ele 30 anos, ou seja, né, ele está com 20. Então, quando ele chegar aí na minha idade, digamos assim, que eu já estou chegando, aos 50, tá? Então, quem sabe com 50 anos ele já poderia parar de trabalhar. Por que, que ele poderia parar de trabalhar? Porque depois de 30 anos investindo dessa forma aqui, gente, pus para calcular, daria este valor aqui, ó. Tá vendo? Este valor é o que ele colocou do bolso dele. Esse valor verdinho aqui, ó, é o quanto rendeu de juro durante os 30 anos, ou seja, ele ia ter, né, um montante aqui, tá certo? Um patrimônio de 1.293.243 reais com 58 centavos. Que beleza, hein? Então, se você fazer aí, né, se ele conseguisse esse dinheiro aí, 1% ao mês, tá certo? Ele já ia ter um dinheirinho muito bom no bolso, né? 12 mil reais aí por mês ganhando, hein? 12 mil reais, hein? Que bacana, né? É muito dinheiro, tá certo? Então daria sim para parar de trabalhar, ou trabalhar somente meio período, ou fazer um trabalho aí que realmente ele gostasse, tá certo? Em casa, sei lá, né? Sem precisar ficar dependendo aí de condução, de transporte, aguentar várias horas durante o trabalho, tá? Então esse é o nosso intuito aqui, ó, é ajudar você que está assistindo a se organizar um pouco melhor através dessas tabelas que eu montei, tá? Mostrar para vocês que sim, dá para se aposentar bem antes do que o governo quer, tá? E se você conseguir guardar até mais dinheiro, quem sabe você consiga menos de 50 anos de idade se aposentar. Como eu sempre falo para os meus alunos, se eu tivesse um professor ou a tecnologia que nós temos hoje, facilidade para investir na época em que vocês estão aí na escola, com 17, 18, 19, até os 20 anos de idade, com certeza hoje eu não estaria mais trabalhando, eu teria muito mais do que esse valor aí guardado, né? Então tudo vai do conhecimento, da experiência e da informação. E hoje tudo isso nós temos aqui, ó, na palma da mão, através de um celular, através da internet, tá? Então não desperdice o seu tempo com besteira, estude o que é realmente importante, tá bom? Grande abraço, a gente fica com Deus e até mais, hein? Muito obrigado.